Oi, gente! Bem-vindos ao canal. Olha quem tá aqui hoje, o Giorgio. Ele veio fazer uma aparição especial. Por quê? Vou explicar. O cachorro estava lá em cima chorando, feito um maluco. Porque tava longe da babacia dele. Aí o que a mamãezinha dele fez? Trouxe ele pra cá. Então ele vai participar do vídeo, mas ele quer brincar com os brinquedos dele. Hoje a gente vai falar sobre músicas da cerimônia do seu casamento. Mas antes disso, roda a vinheta. Como eu prometi, hoje a gente vai falar sobre as músicas da cerimônia do seu casamento. A primeira coisa que eu tenho para falar sobre isso é o seguinte: você precisa ver, com o espaço onde você vai se casar, com a igreja geralmente, se tem músicas obrigatórias determinadas pela igreja, se você pode escolher qualquer música que você quiser e se você pode escolher qualquer empresa que você quer para ser o coral do seu casamento. Por quê? Muitas igrejas determinam que só pode ser o coral A, B ou C. Também determinam que as músicas só podem ser músicas sacras, ou não podem ser músicas em inglês, ou tem que passar as músicas para a igreja dar um retorno se elas podem ser tocadas ou não no seu casamento. Então, antes de decidir qualquer coisa, veja com a sua igreja quanto a isso, tá? Outra coisa que tem algumas igrejas que também limitam é a quantidade de aberturas de porta. Você fala, como assim? Vou explicar. Tem igreja que só abre a porta 3 vezes. Uma abertura para o noivo e para os padrinhos, eles têm que entrar todos juntos. Uma abertura para a noiva e uma terceira abertura para a entrada das alianças. Qualquer outra entrada que vocês queiram, além dessas 3, tem que ser junta. Então eu vou passar aqui para vocês qual a ordem geralmente colocada para as entradas na cerimônia. E tem algumas, lógico, que são obrigatórias, né? Então num casamento a gente tem que ter um noivo, uma noiva e padrinhos e aliança. E tem algumas outras que a gente vai adicionando, tem casais que colocam, tem casais que não colocam, depende também da tua realidade. Quantas crianças tem no seu cortejo? Eu já fiz um cortejo que eram 12 crianças. E aí, geralmente, eu sempre aconselho, não coloque tanta criança, não coloque muita criança muito pequenininha, porque criança é caixinha de surpresa, né? Tem criança que entra numa boa e entra sorrindo, tem criança que tá ótima, abriu a porta, ela trava. A gente não pode forçar uma situação, né? Eu sempre pergunto pros pais se a criança come doce, e aí eu sempre falo, ó, vou contar o segredo aqui. Quem entrar bonitinho na cerimônia, quando chegar na festa, ganha o maior brigadeiro da festa. Geralmente funciona. Então eu sempre pergunto pros pais antes, come doce, pode oferecer um doce. Tem gente que leva, tipo, tem muitos pais às vezes levam um brinquedo e falam, ó, fica com esse brinquedo, se ele chegar lá na frente, dá. E aí a criança sabe que se ela chegar lá na frente, ela vai ganhar. Mas é legal também a gente sempre ter um plano B, né? E se aquela criança não entrar? Quem que vai entrar com as alianças, por exemplo? Muitas vezes, quando eu tenho uma criança um pouco maior, eu sempre deixo junto. Por mais que aquela criança maior já tenha entrado em outro momento antes, a criança entra, aí eu peço para voltarem com ela lá pro fundo para mim. Quando ela chega lá no fundo, aí a gente sente. Se a criança do plano A entrar, ok. Se ela não entrar, a gente pega aquela criança maiorzinha e coloca ela entrando de novo, não tem problema, mas pelo menos para ter a entrada das alianças. Quais são as entradas que podem acontecer no casamento? Eu, Juliana, sempre gosto do noivo entrando primeiro, porque eu tenho a impressão de que o noivo está recepcionando os padrinhos e os pais no altar. Tem casais que preferem que os padrinhos entrem primeiro e o noivo entre depois. Fica a critério de vocês, quando não tem uma determinação obrigatória da igreja, da ordem correta que a igreja quer que seja cumprida, tá? E aí, como que acontece isso? Só para vocês entenderem. Eu, Juliana, autorizo a soltar a música da entrada da noiva quando? Primeiro, para eu começar o cortejo, a noiva já tem que ter chegado. Aí eu vou tirar você do carro. Quando o pai está lá fora e a equipe de foto e vídeo está lá fora comigo, eu sempre peço pro pai tirar a noiva do carro, porque tem umas imagens tão bonitas que são capturadas nesse momento. Arruma o vestido e aí eu vou posicionar a noiva e o pai na porta, vou ver o vestido inteirinho, se o peito tá ajustado, se não tá torto. Quantas vezes eu já não tive que enfiar a mão, ó, dentro do decote da noiva e arrumar o peito dela, porque eu não vou deixar nenhuma noiva minha entrando com o peito todo torto, né? Jamais. Arrumou o peito, a frente do vestido tá bonitinha, tá amassada, às vezes no carro acabou amassando, entrou algum pedaço de véu, de tule no lugar errado, arruma isso, o sapato tá bonitinho.
A parte de trás, uma coisa super importante: botões do vestido da noiva. Eu já cheguei em casamento que a noiva desceu do carro, tinha tipo meia dúzia de botão aberto. Eu não vou deixar, porque na cerimônia a noiva tá de costas para os convidados o tempo todo. Aí eu confiro se todos os botões estão fechadinhos, bonitinhos, estico o vestido bem bonito, deixo ele bem aberto, estico o véu ou a mantilha para deixar bem abertinho, posiciono o pai, vejo se a gravata do pai tá bonitinha, converso ali com os dois, posiciono o buquê. Uma coisa super importante é o buquê. Então eu abraço sempre juntinho do corpo, tá? Você vai colocar o seu osso aqui do seu punho na sua cintura. Eu tô cheinha, então não tem tanta cintura aparecendo. Mas você acha a cintura do seu corpo e posiciona ali. E o buquê sempre ele está de frente para os seus convidados, né? Você não tá segurando o buquê aqui retão, mostrando o caule. Você está mostrando a parte floral do seu buquê para os seus convidados. E a noiva entra à direita do seu pai. Chegando lá na frente, o noivo que estava no altar, ele desce, chega no pai, cumprimenta o pai e ele vem cumprimentar a noiva. No momento em que o noivo está cumprimentando o seu sogro, é o momento da noiva trocar o buquê de mão. Por quê? Chegando lá no altar, ela vai se mudar do lado direito que ela entrou para o lado esquerdo no altar. Aí o noivo vai cumprimentá-la. Geralmente nesse momento é beijinho na testa, beijinho na mão, porque ainda não teve casamento, entendeu? Não quero esse tipo de saliência aqui. Cumprimentou, beleza? Vocês vão subir até o altar, tá? Então teve a entrada da noiva, aí vai ter todo o ritual da cerimônia. Depois da noiva, quem entra? São as alianças. Em alguns casos não tem entrada das alianças, as alianças já estão no altar desde o começo, então a gente não teria uma música específica para isso. Então a gente vai escolher uma música para a entrada das alianças, uma música para a bênção e troca das alianças. Depois das alianças, algumas cerimônias têm as assinaturas do efeito civil, algumas não fazem esse momento no altar, ele é feito antes ou depois, então precisa confirmar com essa igreja se tem esse momento das assinaturas ou não. E aí vamos para a parte dos cumprimentos. Tem duas formas da gente fazer os cumprimentos. A primeira forma, que são os cumprimentos tradicionais, que os noivos vão até os pais e padrinhos, cumprimentam, trocam de lado, cumprimentam o outro lado, se encontram no meio do altar e os padrinhos começam a sair. Essa é a forma tradicional. Atualmente a gente tem usado, aonde é permitido usar, os cumprimentos com saída. Por quê? Os noivos estão aqui, ó, de frente para o celebrante. Eles vão virar de bumbum para o celebrante aqui. O casal de padrinhos vem até eles, cumprimenta, já faz uma foto os quatro e o casal sai. Quando esse casal tá ali na foto, o próximo casal já tá se organizando para vir. E então ele fica mais dinâmico, porque já veio um, cumprimentou, já fez a foto com o casal de padrinho. Para os convidados é muito melhor, porque esse momento o convidado não quer saber, ele não quer mais, ele agora terminou a cerimônia. Seu convidado está focado em ir embora para pegar uma mesa, para sentar e comer. Ele não quer ficar vendo você abraçando a sua madrinha, tá? E aí depois dos cumprimentos, sejam eles simultâneos ou não, a saída, aí vem a saída dos noivos, que é o momento em que os noivos saem, geralmente o casal, atualmente, pelo menos aqui em São Paulo, é o último que sai da cerimônia, né? Então tem uma música especial, geralmente é uma música mais animada, os convidados batem palmas, às vezes lá no fundo da igreja tem os sparkles, que é aquelas, olha a foto aqui. Tem alguns outros casais que optam por bolinha de sabão. Arroz quase não pode mais hoje em dia, é proibido na maioria dos lugares, tá? Tem algumas outras opções que vocês também podem mandar sugestão aqui pra gente disso. E aí acabou a cerimônia. Então espero que vocês tenham gostado. Queria que vocês deixassem aqui sugestões de músicas para os momentos específicos que vocês curtam. Vou pedir para vocês toda aquela paradinha que youtubers fazem. Então curtam, compartilham, ative o sininho para quando tiver um vídeo novo. Comentem o que vocês estão achando dos vídeos, é muito importante pra mim. Vocês não têm uma noção de quanto é difícil estar aqui na frente da câmera, gravando, depois editando sozinha. E vão deixando sugestões de temas pra mim, por favor, isso ajuda muito, saber o que vocês querem ouvir, qual que é a maior dúvida de vocês, e eu tô aqui pra ajudar, tá bom? Tive que parar o vídeo porque o Jorge estava comendo um pregador que ele achou no chão. Então, vamos voltar.